Muito bem, pessoal. Então, como é que eu vou começar para vocês, fazendo uma pequena panorama geral do que eu vou conversar hoje. No primeiro momento, esse título que foi escolhido, os mecanismos de captura da subjetividade através de instrumentos de avaliação de desempenho dos bancários, isso é resultado de um estudo que eu fiz desde o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e que foi publicado esse ano numa revista muito importante para todos nós que lidamos com a questão da saúde do trabalhador. Essa é a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que ela é uma revista da Fundacentro, que é uma fundação vinculada ao governo federal e ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, é muito interessante isso para a gente poder pensar questões de ponta sobre a realidade do trabalho. Esse artigo foi publicado nessa revista esse ano, mas ele foi produzido há muito tempo atrás. Eu fiz uma análise do sistema de avaliação de desempenho do Itaú, o falecido Trilhas. E a ideia era entender como que funcionava esses mecanismos de avaliação, qual era o centro desse mecanismo de avaliação. E o que eu identifiquei ali é que a mesma lógica que tem no Trilhas, a gente pode generalizar para todos os outros instrumentos. E essa lógica, é isso que eu vou apresentar para vocês, eu não vou me aprofundar tanto na questão dos detalhes desse estudo, porque ele é um estudo acessível, o artigo está disponível, depois eu vou passar para a André o link. Todas as pessoas que estão aqui que quiserem ter acesso ao texto podem ler esse texto, podem compartilhar, então eu não vou me aprofundar muito, eu só vou fazer um breve panorama para vocês terem ideia de alguns aspectos centrais e da conclusão desse artigo. E aí, depois disso, eu vou chegar na parte que eu gostaria realmente de trabalhar com vocês, que eu acho que é o que pode contribuir para que a gente possa atuar na luta do movimento sindical, que é o quê? É entender como que esse mecanismo que está generalizado em todas as lógicas de trabalho dos bancos, os bancos têm uma inteligência muito eficaz na forma de modelar e organizar a conduta dos trabalhadores, sobretudo generalizando a concorrência, a competitividade entre os trabalhadores e, portanto, gerando adoecimento. Isso está disseminado em todos os sistemas do banco e em vários aspectos, não só no sistema de avaliação. E aí eu quero, aí sim, chegar no ponto que, para mim, é central e que pode contribuir para a nossa reflexão aqui, que é o papel que esses mecanismos desempenham em dois aspectos fundamentais da existência humana, que é a dimensão do sentido e a dimensão da identidade. E eu quero mostrar como que mecanismos como esses, embora existam outros... Obrigado. Mecanismos como esse podem afetar essas duas dimensões. Afetam muitas outras, mas essas duas, com certeza, a dimensão do sentido e a dimensão da identidade. E isso é um elemento determinante no adoecimento generalizado que a gente vê na categoria. E eu quero trazer isso para vocês, para que, ao final dessa manhã, a gente consiga ter como conclusão, como uma sugestão de conclusão, e não estou advogando em causa própria, que a gente pense o movimento, não só o movimento sindical, mas, sobretudo, o movimento sindical do século XXI, tendo a pauta de saúde como uma pauta central. Hoje, e, sobretudo, vinculada à questão do adoecimento psíquico, do adoecimento mental. Mas eu digo isso para o movimento sindical, mas isso valeria para todos os movimentos emancipatórios. A pauta da saúde ela é uma pauta central, porque ela é uma pauta pedagógica para a classe trabalhadora. E essa seria a conclusão que eu queria apresentar para vocês. Muito bem. Começando, então. Esse é o artigo, vocês vão ter acesso ao link para quem quiser se aprofundar. E aqui eu vou trazer exatamente as conclusões que eu identifiquei. Para quem não sabe, o sistema de avaliação simplesmente ao final de cada período de tempo, os bancários são avaliados periodicamente sobre vários aspectos. Uns aspectos quantitativos, quanto que tu bateu de meta, quanto que tu não bateu, e aspectos comportamentais, se tu tem atitude de dono, por exemplo, se tu é uma pessoa resiliente, etc, etc. Ao final disso, somando esses dois critérios, subjetivos e objetivos, no Trilhas, no caso, tu vai vincular as pessoas em uma dessas categorias dessa matriz. Então, a pessoa, se ela tiver um grande desempenho, ela vai estar aqui no patamar diferenciado. Essa pessoa está batendo todas as metas, essa pessoa é uma pessoa ideal, ela é uma referência, todo mundo tem que se basear nessa pessoa. Caso contrário, tu vai ser a pior pessoa daquela agência ou daquela base e tu vai ter uma performance crítica. Tu é ruim em tudo, tanto do ponto objetivo quanto do ponto subjetivo. E aqui a gente tem intermediários. Tu pode ser bom numa questão quantitativa, mas o teu comportamento deixa a desejar, ou etc. e tal. Tudo bem. Esse aqui é o resultado final que chega até o bancário, depois desse sistema de avaliação. O que eu quero mostrar para vocês é que, diferentemente do que o nome diz, os sistemas de avaliação no sistema bancário, eles não são um sistema de avaliação de desempenho. Eles são um sistema de prescrição de desempenho.
Eles não visam a avaliar como foi o teu desempenho. Eles visam a dizer como o teu desempenho deve ser. Ponto. É isso que eu quero que vocês memorizem. E aqui eu vou mostrar para vocês como que esse mecanismo tem uma sacanagem. E essa sacanagem ela é central para todo o aspecto que a gente vai discutir a seguir. Qual é essa sacanagem? Pensem vocês quando vocês foram para as escolas ou quando nossos filhos estão na escola. Como que funciona a forma de identificar se essa criança ou se nós mesmos estamos indo bem ou mal numa disciplina? O professor ele coloca uma prova e ele diz, a média dessa prova é 7, a média dessa prova é 6. Se o nosso filho tirou 7,5, essa pessoa está indo bem ou está indo mal? Bem, ou pelo menos não está indo mal, certo? Muito bem. Razoável, mas ela não está indo mal, ela está indo bem. Se essa pessoa foi mal, ela tirou média 6, o que ela precisa fazer para alcançar um desempenho minimamente satisfatório? Estudar mais para atingir pelo menos o quê? O 7, a média. Ótimo. Muito bem. Se essa pessoa o melhor amigo dessa pessoa é um coleguinha que sempre tira 10 nessa disciplina. Essa pessoa pode pedir para o coleguinha ensiná-lo a ir melhor, e esse coleguinha que vai muito bem, ao ensinar para esse colega, pode melhorar o desempenho daquele colega que está indo mal? Sim. Ao melhorar o desempenho desse colega que está indo mal, esse coleguinha que está indo bem, vai ir pior ou vai ir melhor na sua prova? Por quê? Porque todo mundo diz que a melhor forma de aprender é ensinar, certo? Tudo bem. Aqui a gente identifica uma relação de solidariedade. Quem está bem pode ajudar quem está indo mal a ir melhor. E o fato de eu ajudar alguém que não está indo bem ir melhor não vai fazer eu ir pior, vai fazer eu ir muito melhor, certo? Muito bem. Essa é a lógica normal de avaliação de desempenho. Agora, como funciona a avaliação de desempenho nos instrumentos que se dizem de avaliação de desempenho nos bancos? Qual é a média que o bancário precisa atingir para ser um bom bancário? 100, 120%. Tudo bem. Mas agora tem uma questão. Se todos os bancários tirarem 120%, todos os bancários estão indo bem? Mas é 120%. Não é nem 10, a gente está falando de 120. Ele está atingindo o que todo mundo está atingindo. Logo, ele está na média. Ele é mediano, ele é ruim. Ele tirou 10 na prova, então, dentro dos mecanismos de avaliação de desempenho que a gente tem nos bancos, se o bancário tirar 10, ele só vai ser bom se, e somente se, ele for o único ou um dos poucos que tirou 10. Porque se ele for um que tirou 10, assim como toda a equipe tirou 10, ele não está indo bem, ele está sendo medíocre. E medíocre vem de média. Ele está indo na média, a média é ruim. Ponto. Aqui está a sacanagem, todo mundo já entendeu. É como se numa prova de escola, a média que o aluno deve atingir não é 7. Ela não é previamente dada pelo professor. A média que o aluno deve tirar é a média maior do que o teu colega. Não importa quanto o teu colega vá, tu tem que ir melhor do que ele. Ponto. Aqui está a sacanagem. Só que essa sacanagem tem um efeito perverso e que vai contribuir centralmente para o adoecimento da categoria bancária, que é o seguinte. Este coleguinha que está tirando 120%, ele, para continuar indo bem, ele precisa garantir os seus 120%? Não. Ele precisa garantir que os seus outros coleguinhas fiquem com 50%. Ou seja, nessa relação, o coleguinha bom, ele não pode ajudar o coleguinha mal, porque se ele ajudar o coleguinha mal, ele vai ser penalizado, porque o esforço que ele vai ter para obter o seu mesmo resultado vai ser maior. Ou seja, dentro dessa lógica, eu posso ir muito bem se eu assassinar todos os meus colegas ou impedir que eles cheguem no trabalho. Porque se nenhum colega meu for no trabalho, ou eu, de alguma forma, contratar uma banda de frevo para ficar na casa deles toda a madrugada, para que eles não possam dormir, cheguem exaustos no trabalho e não consigam produzir, eu posso produzir muito abaixo do limiar que eu poderia produzir, porque eles estão indo muito pior do que eu, logo eu estou indo bem. Aqui acabou a lógica de solidariedade. Os colegas são inimigos e adversários. O meu objetivo não é ir bem. E ir bem não é o suficiente. Eu só vou ir bem se, e somente se, eu garantir que o meu colega vá mal. Eu sou um inimigo do meu colega. Ponto. Com essa lógica, os bancos conseguem
fazer uma estruturação psicossocial dentro do ambiente de trabalho perfeito. Eu não preciso ter o dono do banco dentro da agência controlando todos os trabalhadores, porque cada um dos trabalhadores é um capataz a serviço do dono do banco, porque ele introjetou a mesma lógica de eu preciso prejudicar o colega para que eu possa ir bem. Muito bem. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que isso aparece quando a gente esmiuça o Trilhas. Eu fiz 2 gráficos, eu peguei todo o manual de avaliação, como é que deveria proceder a avaliação do Trilhas, e eu fiz dois exemplos. Se eu tivesse um gestor que iria ser responsável por categorizar cada um dos colegas dentro dessas matrizes, bom, mal, médio, etc. Eu tivesse um gestor muito mal, que quisesse prejudicar todas as pessoas, e um gestor muito bom, que quisesse beneficiar todas as pessoas. Como que seria o resultado ao final da avaliação daquela equipe que estava sendo avaliada? Muito bem. Aqui há outra sacanagem dentro do mecanismo de avaliação de desempenho. Aqui é o gestor que quer beneficiar o máximo de pessoas possível. Esse é o gráfico, o melhor gráfico que poderia se ter no Trilhas. Não poderia ter um gráfico melhor. Nesse gráfico, vocês vejam que eu consigo, sendo um bom gestor, um gestor camarada, colocar menos de 2% das pessoas, dos meus colegas, na pior performance. Mas eu não consigo não colocar ninguém. Porque o instrumento impõe que, necessariamente, antes de eu começar a avaliação, uma porcentagem mínima de colegas tem que estar nesse quadrante de performance crítica. Eu já, de antemão, determino que as pessoas precisam ir mal. Ou seja, no instrumento prevê uma obrigatoriedade para que alguém vá mal. Alguém vá mal. Agora, se eu sou um gestor péssimo e eu não quero beneficiar os meus colegas, eu quero prejudicar os meus colegas, esse aqui seria o gráfico que se formaria. Eu conseguiria não colocar ninguém na alta performance e eu conseguiria colocar quase a totalidade das pessoas que estão sendo avaliadas na pior performance ou na performance mediana medíocre. Vejam só, aqui já está o centro desses mecanismos. Eu sou obrigado a prejudicar pessoas. Eu posso prejudicar as pessoas. Eu sou obrigado a prejudicar as pessoas. Mas eu não sou obrigado a beneficiá-las. E o instrumento, por si só, ele já mostra como que vai ficar o resultado. Necessariamente, os bancários vão ser divididos entre pessoas que estão numa péssima condição e não necessariamente numa boa condição. O que isso resulta do ponto de vista organizacional? Resulta que tanto as pessoas que estão na performance crítica, como as pessoas que estão na performance diferenciada, elas, no fundo, elas não estão ali com a finalidade de serem avaliadas. Elas estão ali com a finalidade de servirem de referência para todos os demais, para que se diga, tu quer ser como aquele cara excluído, que ninguém convida para o happy hour, aquele cara que ninguém conversa, aquele cara que ninguém quer chegar perto porque o cara não bate as metas, porque aquele cara é adoecido, porque aquele cara é problemático, ou tu quer ser como aquele cara lá que puxa saco, ou que o superintendente puxa saco, diz que esse cara é o meu garoto, esse cara vai crescer muito no banco, esse cara vai ser uma pessoa de sucesso. É óbvio que as pessoas vão querer fugir desses colegas, que obrigatoriamente estarão aqui, obrigatoriamente deverão estar aqui, alguns terão que ser selecionados para estar aqui, e obrigatoriamente terão como espelhamento aonde eles querem chegar. Um lugar que não é garantido, porque não necessariamente precisa ter alguém na performance diferenciada. Ponto. Com esse simples mecanismo, eu não preciso dizer nada, eu não preciso mandar nada, eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente imponho esse mecanismo supostamente objetivo de avaliação de desempenho e, por si só, os próprios colegas, ao introjetarem isso, acabam, eles próprios, dando vida ao mecanismo. E eles conseguem fazer com que as organizações, que cada uma agência bancária, sejam um mini campo de concentração, um mini campo de extermínio, em que todas as pessoas lutam entre si para empurrar umas às outras para que estejam aqui. Ou seja, para a câmara de gás, para serem eliminadas. E todas as outras buscam estar lá, no aspecto diferenciado, que supostamente, de uma certa forma, lhes traria segurança e garantia de sucesso. O que não é verdade. Ponto. Acabei a primeira parte, que é a parte da exposição de como um dos mecanismos
que a inteligência da categoria bancária utiliza, os bancos utilizam, para produzir um adoecimento generalizado na categoria. Um dos mecanismos. Existem vários. Inclusive até a própria arquitetura das agências. A gente poderia estudar vários mecanismos que são utilizados, todos eles para produzir esse efeito psicossocial. Muito bem. Tenho pelo menos mais 15 minutos e agora eu quero chegar no que importa. Aqui foi só uma introdução. Em algum momento da história mundial, esse tipo de estratégias foi muito bem utilizado. Em um momento da nossa história, esse tipo de estratégia foi refinada e foi sofisticada. Em um momento da nossa história, muitas dessa sabedoria de como comandar, coordenar, controlar, submeter, subjugar as pessoas foi desenvolvido e foi aprimorado. Esse momento histórico é o nazismo. E aqui eu quero trazer para vocês justamente um relato, uma aproximação desse psicólogo, Viktor Frankl, que ele é psiquiatra, psicólogo austríaco, que foi detento. Ele foi um prisioneiro dentro de Auschwitz, um dos campos de concentração em que foi responsável por exterminar mais judeus durante o período nazista. Este psicólogo, enquanto prisioneiro, fez uma análise psicológica de como funcionava um campo de concentração. E se quando vocês pegarem esse livro para ler, especificamente esse livro, Em Busca de Sentido, vocês vão identificar muitos aspectos que são semelhantes à organização de uma agência bancária. Começando pelo mecanismo que eu apresentei para vocês, de como era composto um campo de concentração. Aqui nós temos os judeus, que eram prisioneiros do campo de concentração. E aqui nós temos os judeus, que, diferentemente do que muitas vezes a gente chega até nós, esses sujeitos eram chamados dos capos. Os capos eram judeus responsáveis, muitas vezes, por fazer o trabalho sujo para a SS. Foi um ato falho. A SA é a Sociedade Anônima das Empresas, né? Itaú SA, Santander SA. Eu confundi SA com SS. Freud explica. Esses são os capos. São judeus responsáveis por comandar e controlar o campo de concentração. E, segundo o Viktor Frankl, muitas vezes, o que os agentes da SS nos campos de concentração não faziam, ou talvez não teriam nem coragem de fazer, os capos faziam. Alguém imagina por que os capos faziam isso? Porque os capos, ao fazerem o que eles faziam, logicamente eles estariam no quadrante diferenciado. Eles não estariam no quadrante de performance crítica. E ao fazerem o que eles faziam, eles eram colocados pela SS no quadrante diferenciado. E ao estarem no quadrante diferenciado, eles ganhavam muitos privilégios que os salvavam de estar nessa condição que eles estavam, que era na performance crítica. E por si só, muitas vezes a SS, ou os agentes da SS, não chegavam nem a precisar explicar o que eles deveriam fazer. Eles eram criativos. Eles eram capazes de inovar. Eles eram capazes de criar mecanismos de sofrimento e de tortura para os seus colegas. E ninguém dizia para eles, faça isso. Eles faziam livre e espontaneamente. Porque eles queriam estar na performance diferenciada. E um dos critérios para estar na performance diferenciada, segundo Trilhas, é ter espírito de dono, atitude de dono. Então, provavelmente, os capos tinham um espírito de dono em relação ao campo de concentração. O campo de concentração é o meu campo de concentração. E no meu campo de concentração, as coisas devem funcionar assim. Muito bem. Agora eu quero chegar num ponto mais profundo. Que era o que eu disse que, para mim, é a questão central. Que é a dimensão do sentido e da identidade, e como que isso, dentro desse contexto que eu apresentei para vocês, essa relação que eu fiz entre como
os bancos organizam as suas relações de trabalho e como os campos de concentração organizavam a sua organização de trabalho, eu quero trazer como que isso atua em dois aspectos fundamentais da existência humana, que é a dimensão do sentido e da identidade. Nesse relato do Franco, ele diz o seguinte: um dos maiores desafios de um prisioneiro de um campo de concentração era ficar longe do fio. O fio era, em todo o campo de concentração, ele era cercado por arame farpado. E esse arame farpado era eletrificado. Com o passar do tempo, muitos prisioneiros do campo de concentração chegavam à conclusão de que viver da forma como eles estavam vivendo naquele campo de concentração não era uma forma digna de se viver. E, portanto, eles iam até a cerca eletrificada e colocavam suas mãos no fio e cometiam suicídio. Eles morriam. Porque morrer eletrocutado era melhor do que sobreviver dentro das condições a que eles eram submetidos pelos agentes da SS e pelos capos. Grande parte, Andréia, da nossa dificuldade hoje, e uma questão que está surgindo cada vez mais na categoria bancária, é lidar com o número crescente de suicídios. Muitos bancários vão para o fio. A pergunta é, por que os bancários vão para o fio? Essa era a pergunta que esse psicólogo se fez. Não só por que os prisioneiros iam para o fio, mas o que mais intrigava ele era, por que alguns não vão? O que existe de diferença que produz algo, favorece que algumas pessoas vão até o fio e outras não vão? E aí ele vai chegar na questão do sentido. E aí agora eu quero chegar e trazer isso para nós aqui da categoria bancária e ver como isso é central e muitas vezes a gente negligencia a questão do sentido e o papel que ela tem na construção da identidade. Ponto. Novo parágrafo. Se eu perguntar para a colega aqui, quem é tu? Quem você é? Eu suspeito, assim como tu responderia, outros tantos responderiam, teu primeiro nome e a tua profissão. Muito bem. A pergunta é, por que a profissão? O primeiro nome faz sentido, mas por que a profissão? Por que quando nós perguntamos quem nós somos, nós respondemos a nossa profissão? Podemos ter vários palpites. Algumas pessoas diriam, pelo tempo que eu passo implicado na minha profissão. Passo 1/3, 2/3 do meu dia, 3/3 do meu dia vinculado à minha profissão. Logo, eu respondo quem eu sou pelo tempo que eu passo diante daquele campo, daquela organização. Faz sentido? Faz sentido. Então, deveria fazer sentido, e quando eu pergunto para uma criança que passa o dia inteiro no celular jogando Minecraft, quem és tu? Eu sou o Vicente e eu sou jogador de Minecraft. Uma criança não responderia isso. Mesmo que ela passe o dia inteiro fazendo isso. Por que então o tempo não explica? Não é o tempo que uma pessoa passa numa atividade que explica essa importância do quem, ou dessa atividade para o quem. O que implica e traz a importância desse quem é porque a minha profissão me insere num sistema social de relações. Eu ganho uma existência social que, muitas vezes, legitimada na nossa organização social, o trabalho é legitimado socialmente como algo definidor da nossa identidade. Então, quando eu digo que eu sou psicólogo, vocês desenvolvem uma série de expectativas, provavelmente algumas verdadeiras, provavelmente a maioria falsa, sobre quem eu sou, sobre o que eu penso, sobre o que eu gosto, sobre o que eu não gosto, sobre o que eu faço na minha vida privada, sobre o que eu não faço, porque eu disse para vocês que eu sou psicólogo. E tanto isso é inverídico que há, dentro da minha profissão, por exemplo, como psicóloga, a esposa de um dos filhos do nosso ex-presidente. Ela é psicóloga. E eu tenho certeza absoluta que eu não compartilho em absolutamente nada com ela, embora nós dois sejamos psicólogos. Por que isso? Porque, na verdade, a profissão não define quem eu sou. A profissão define o que eu sou. E o meu o que não tem nada a ver com a minha existência humana. Porque quando eu digo o que eu estou me objetificando como um objeto. E eu não sou um objeto, eu sou um ser humano. Que eu interajo com o mundo, eu interajo com as relações de uma forma singular, não de uma forma universal. Eu sou o meu quem
é aquilo que só eu sou. Ninguém mais aqui é quem eu sou. Só eu sou quem eu sou. E mais profundo do que isso. Só eu sou, só eu fui e só eu serei. Não importa quantos bilhões de anos o universo tenha. Nem para trás, nem para frente vai existir alguém que seja quem eu sou, além de mim. Vocês já pensaram na riqueza do que é ser quem se é? Quantas coisas na vida eu posso dizer que só eu sou? Pouquíssimas coisas. A maioria das coisas, numa sociedade massificada, neoliberalizada como a nossa, tudo aquilo que essa roupa que eu estou, milhões de pessoas têm. Essa roupa não é quem eu sou. Essa roupa configura o que eu sou. Então, a dimensão do sentido, a dimensão do sentido está justamente implicado na dimensão da identidade, porque a dimensão da identidade faz com que a gente associe o quem a gente é ao que a gente é. E quando a gente se diz que o quem nós somos é bancário, a gente está entrando numa armadilha sem volta. Por quê? E essa armadilha ela é muito perigosa. Porque quando eu digo que quem eu sou é bancário, eu desconheço que eu sou bancário somente enquanto o banco quer que eu seja bancário. Porque eu posso passar 39 anos da minha vida dizendo todos os dias de manhã, de tarde, de noite, que quem eu sou é bancário, e chegar no 39º dia, o meu superintendente me convide para uma sala, me elogie, diga que eu sou uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um bom coração, e que finalmente agora os meus filhos e os meus netos vão ter o privilégio de contar comigo em tempo integral. E naquele instante, quem eu fui durante toda a minha vida deixou de ser. É por isso que eu digo, quando os bancários chegam no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, passam pela porta, a maioria das pessoas que eu atendo são cadáveres. Por quê? No momento em que esse quem deixa de ser quem se é, aquela pessoa morreu do ponto de vista simbólico. Ela foi assassinada simbolicamente. Ela não é mais nada e mais ninguém. Se alguém aqui passou por um processo de adoecimento, e provavelmente muitos passaram, e se alguém aqui conhece pessoas que passaram por um processo de adoecimento, e provavelmente aqui todos conhecem, vocês sabem que no momento em que eu recebo todos esses elogios e toda essa condescendência do banco de me permitir estar com a minha família em tempo integral, essa pessoa ela morre. Essa pessoa está morta. Essa pessoa está assassinada. Por quê? Porque todo o sentido e identidade da vida dela era atribuído a algo que não era dela, que ela não tinha domínio, controle, e sequer ela tinha previsibilidade. Ela deu à vida dela o sentido da vida dela, os sonhos da vida dela, os projetos e os planos na mão de uma organização que tem única e exclusivamente a finalidade de obter lucro. Em que, para o banco, assim como nos campos de concentração, o bancário nada mais é do que uma matrícula, um número. Mas aquela pessoa não estava vivendo a sua vida a partir de um número, a partir de uma matrícula. Ela estava vivendo a sua vida, como eu falei, como aquele milagre de ser algo que nunca existiu, não existe e nunca existirá novamente. E ela acreditou que o quem ela é fazia parte do que o banco disse que ela é. E esse o que era ser bancário. E ser bancário era ser exatamente como esses mecanismos de controle determinam que a pessoa seja. Que é ser como? É ser que todos sejam capos uns dos outros. Que todos assumam o controle e o domínio uns sobre os outros. Que todos façam o trabalho sujo uns sobre os outros. Que todos dentro da agência possam agir com a brutalidade, com a insensibilidade, com a agressividade, com a ausência de ética, com a ausência de respeito, que os donos dos bancos hoje não precisam sujar as mãos e podem doar para o meu Estado dinheiro e, inclusive, fazer uma função, uma política social, dizendo que eles pensam na vida, que eles pensam na liberdade, enquanto dentro das agências os capos fazem o trabalho sujo. E é esse quem que essas pessoas incorporam. E eu quero dizer para vocês, agora para encaminhar para o encerramento, eu sou um disciplinado, como eu falei, então eu vou cumprir à risca o que eu...
Quantos minutos eu tenho? 20 minutos? Bom, então... Se o povo quer, eu fico. Então tá, vamos voltar então. Vamos voltar então um pouco, que possa aprofundar um pouco mais. Ah? Muito bem. Vamos lá. Como é que é? Abaixo os capos, exatamente. Esse é o objetivo. Abaixo os capos e abaixo o sistema financeiro. Então eu vou poder entrar nas tarefas. Muito bem. Ótimo. Resetando e começando de novo. Toma uma água. Uma água. Isso. Para mais 20 minutos. Obrigado. Ótimo. Então, o que eu queria dizer, e não disse, e agora eu vou dizer, é que é fundamental que a gente reconheça que, assim como no nazismo, nas nossas organizações de trabalho contemporânea, as relações são baseadas na desumanização. O que o nazismo nos ensinou é que é possível desumanizar seres humanos. E que é possível fazer com que alguns seres humanos desumanizem uns aos outros. E o mais bonito do ponto de vista da perversão, é possível que eu faça isso de uma forma intermediada por outros. Eu não preciso desumanizar o colega. Eu posso organizar o seu contexto de trabalho de forma que os colegas todos o desumanizem por mim. E esse sistema de os outros desumanizarem por mim, ele é muito mais eficaz do que eu mesmo ter que os desumanizar. Porque no momento em que a gente se organiza a partir de um poder coercitivo, de que no meu interesse eu te desumanizo, todos vocês sabem que todos estão a serviço do meu interesse. Logo, os rebeldes, os revolucionários, os indignados, os insurgentes, podem pelas minhas costas me esfaquear. E acabou o poder coercitivo que organizava aquele lugar. Porque o poder estava em mim. Eu era o foco, o alvo do poder. Eu tinha muito poder, mas eu também era um alvo frágil, porque vocês são maioria, vocês não são a minoria. Agora, quando eu faço a desumanização se adquirir um caráter difuso, vocês não encontram mais a fonte do poder. Porque cada um de vocês se torna uma microfontezinha do poder. E aí eu reconheço que vocês são muitos. E se eu matar o colega, outro vai assumir o lugar dele. E, portanto, esse poder não tem face. Esse poder está atravessando todos nós. E aí, eu que estou sofrendo isso, eu que sou um insurgente, eu que sou um revoltado, eu que sou um revolucionário, eu constato que, por mais que eu me revolte, a minha luta vai ser em vão. Porque eu estou sozinho. Vocês são muitos e eu sou pouco. Inverteu a lógica. Quando o poder é coercitivo, quem exerce o poder é pouco. É um em relação a todos. Quando o poder está difundido na sociedade ou nas organizações, são muitos que exercem o poder e poucos que se rebelam contra ele. A gente conseguiu criar a fórmula perfeita da naturalização da violência. E diante da naturalização da violência, qual é a frase que vai reinar? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não queria fazer isso com meu colega. Eu não queria ter denunciado que ele estava comendo um pão escondido embaixo da sua mesa, ou da sua cama, no campo de concentração. Eu não queria fazer isso, porque eu também estou com fome. Mas eu não posso. Porque se eu não denunciasse, eu poderia morrer. E entre eu e ele, eu prefiro que seja ele. Embora com dor no coração. E eu faço, diante dessa organização do poder, eu consigo fazer com que pessoas boas, de coração e maravilhosas, possam fazer as coisas mais cruéis, violentas, e que possam se sentir em paz com isso, porque elas têm uma justificativa. Eu não estou fazendo isso porque eu sou mau. Eu estou fazendo isso porque todos fazem. Então essa é uma fórmula perfeita de poder, desenvolvida não só pelo nazismo, mas o nazismo foi excelente em desenvolver isso. E isso é fundamental, que está incorporado dentro dessa organização. Agora, o ponto central que a gente precisa encontrar aqui. A dimensão do sentido e do significado para um ser humano
ela desempenha o mesmo papel, a mesma vitalidade que o oxigênio desempenha para todos os animais. Nenhum animal, inclusive o animal humano, sobrevive sem oxigênio. Mas nenhum humano é humano extirpado da dimensão do sentido. Quando um ser humano perde o sentido por viver, ou ele não tem um sentido em relação à sua própria vida, ele deixa de ser humano. Ele se torna aquilo que Hannah Arendt, uma filósofa judia, chamou de animal laborans, o animal que simplesmente trabalha. O ser humano é um animal que, para ser humano, ele precisa incorporar a dimensão do sentido. No momento que ele perde a dimensão do sentido, ele morre enquanto humano, embora possa viver como um animal biológico. E é por isso que eu disse que no sindicato dos bancários, todos os dias, quando passa a porta um bancário, eu vejo um cadáver. Mas ele está andando, ele está vivo do ponto de vista biológico, mas ele foi assassinado do ponto de vista do sentido, porque o seu quem foi assassinado. E ele, quando busca o sindicato, quando ele busca a Andréia, quando ele busca o Célio, o que essa pessoa está buscando é um milagre. O milagre da ressurreição. E o sindicato, o Célio e a Andréia, o que fazem é milagres. Pegam cadáveres e fazem esses cadáveres levantar e voltar à vida. E eles fazem isso porque eles recolocam dentro daquele corpo biológico a sua dimensão de humanidade, que é a sua dimensão do sentido. E aqui entrando no ponto que eu queria trazer para vocês, o que eu considero ser o mais vital e profundo da tarefa do movimento sindical no século XXI, agora que começa, que é incorporar a pauta da saúde com essa radicalidade e centralidade que ela de fato tem, mas que nós, ainda por vícios da forma como nós entendemos saúde, a gente ainda, muitas vezes, não considera. A saúde ela é uma pauta transversal que toca todos os ambientes centrais dos movimentos emancipatórios. Desde a questão econômica, porque a saúde é a dimensão infraestrutural do ser humano. Não existe um humano político que não seja um humano vivo, saudável. E a pauta da saúde ela é uma pauta que chega até as questões mais longínquas, como, por exemplo, a própria questão ambiental. O que a gente está falando na questão ambiental, ela atravessa a questão da saúde. E o mais rico nisso é que ela é extremamente pedagógica. A classe trabalhadora pode, muitas vezes, não entender as discussões econômico-políticas que são centrais para o interesse dela. A gente vê hoje, com as questões, uma novidade na história social, que são trabalhadores se juntando e se unindo para lutar para não terem direitos. Mas a gente nunca vai ver, no caso dos Ubers, por exemplo, mas a gente nunca vai ver trabalhadores a classe trabalhadora se unindo e lutando para não ter saúde. É autoexplicativo o papel que a saúde desempenha na vida de um ser humano. E ela é tão autoexplicativa porque ela atravessa todos os setores. Se a gente falar de saúde, a gente vai estar falando de economia. Se a gente estiver falando de economia, a gente vai estar falando de sistema financeiro. Se a gente estiver falando de sistema financeiro, a gente vai estar falando de capitalismo. E se a gente estiver falando de capitalismo, a gente vai estar falando de política. E, portanto, a pauta da saúde ela é uma pauta extrema e radicalmente política no século XXI. E os meus votos é para que todos que estão aqui e todas que estão aqui levem para os seus sindicatos, levem para a sua base essa radicalidade que a discussão da saúde precisa ter. Só que não é qualquer saúde. É uma saúde radical. Uma saúde que vai às raízes dos problemas. Uma saúde que incorpora todas essas questões que eu trouxe que são centrais. E essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E quero que a gente possa aprofundar essa questão das tarefas e de como que a gente faz isso, de resgatar a dimensão da saúde na sua radicalidade e na sua integralidade, compreendendo que a gente só vai poder fazer libertar as pessoas dos campos de concentração, ressuscitar as pessoas, no momento que a gente fizer uma integração a partir da pauta da saúde, desde a pauta macroeconômica, e que, do meu ponto de vista, a pauta macroeconômica é discutir a função social do sistema financeiro no Brasil, porque os bancos não cumprem a sua função social, e está na Constituição Federal que o lucro, a propriedade privada, ela é, sim, autorizada pelo nosso regime político, mas essa propriedade privada pode e só pode ser exercida dentro dos limites da função social. E eu queria saber qual é a função social do Bradesco.
qual é a função social do Itaú, qual é a função social do Santander. Hoje, o que a gente já está perdendo, mas que ainda tem a única instituição financeira que ainda cumpre a sua função social, é a Caixa Econômica Federal. E a gente vê uma diferença fundamental na dimensão do sentido entre aqueles bancários que trabalham na Caixa e que muitas vezes adoecem porque não conseguem exercer na plenitude o sentido que eles veem naquela instituição, e os bancários do sistema público, privado, em que não há nenhuma função social no seu trabalho. O trabalho no sistema financeiro privado é absolutamente destituído de sentido. É exatamente como os prisioneiros dos campos de concentração eram obrigados a exercer trabalhos como levar pedra de um lado para o outro, e depois que terminasse de levar daquele lado para esse, deveriam levar do outro lado. Esse é o trabalho, muitas vezes, de um bancário no sistema privado. Quando não, a partir de características pessoais, esse trabalho ganha o sentido da perversidade, no sentido de bater metas, enganando idosos, fazendo vendas casadas e fazendo tantas outras atrocidades que só vocês sabem exatamente o que acontece. Então, uma pauta que vá da dimensão macroestrutural, passando pela dimensão organizacional, que é trazendo essas questões que eu mostrei para vocês, desconstruindo, reprimindo, desconstituindo todos esses mecanismos de perversidade que rompem a solidariedade de classe e que impõem aos bancários um sentido antissocial de ser, e chegando, finalmente, na dimensão individual, que é do próprio sentido, que é que os bancários sejam conscientizados, no sentido mais profundo dessa palavra, de quem eles são não é bancários. Quem eles são seres humanos. É isso, muito obrigado.